Canal Clube dos Animais apresenta 7 animais que comeram seus donos. Se você tem um animal de estimação em casa, é bom ficar esperto porque existem algumas histórias dos animais que comeram os seus donos. Uma situação comum e que acontece com todos os bichos, mas existem alguns animais que devoraram os seus donos. Pode parecer que isso só acontece com bichos de grande porte, mas na realidade você vai ver que até cachorros podem entrar nessa lista. Quer saber 7 histórias de animais que comeram sem dó nem piedade os seus donos? Continue assistindo esse vídeo. E se você não quiser perder nenhum outro vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Clube dos Animais. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Número 1. Hipopótamo Humphrey. Diversos pesquisadores sabem que os hipopótamos são animais muito perigosos, por mais que pareçam fofos. Eles são muito típicos na África e também são responsáveis por dezenas de acidentes por ano que acabam em vítimas fatais. Um dos casos foi o de um fazendeiro chamado Mário Celso, de 41 anos. O homem foi mordido de uma forma violenta por um hipopótamo de estimação que tinha, e seu corpo foi encontrado no rio que passava pela fazenda dele. Mário adotou o pequeno rinoceronte quando ele tinha apenas 5 meses, e ele foi vítima de uma grande enchente. Acontece que com o passar dos anos, o animal começou a mostrar os seus reais instintos, que não são nada pacíficos. É claro que existem histórias de relacionamentos muito tranquilos com animais selvagens, mas essa não foi uma dessas histórias. Número 2. O Shiba Inu de James Little. Você já deve ter ouvido histórias de cachorros que atacaram outras pessoas para defender os seus donos ou para defender a propriedade. Isso não é incomum, já que esses animais muitas vezes são treinados para agirem desse jeito. Porém, essa história é um pouco diferente. Jaqueline atacou o seu dono enquanto ele dormia. O animal da raça Shiba Inu começou a morder os dedos de James Little, que era o seu dono há alguns anos. Este movimento foi tão imprevisível que o animal conseguiu arrancar 3 dedos de seu tutor em poucos segundos. Por sorte, James não veio a óbito, mas ele teve parte do seu corpo devorado até as autoridades chegarem. Alguns pesquisadores e autoridades acreditam que o ataque inesperado aconteceu pelo simples instinto de experimentar e querer a carne do seu dono. Até hoje, essa versão não foi confirmada. Número 3. Bulldogs famintos. Esse é um caso típico de bulldogs atacando humanos. Esses animais não são ruins por natureza, mas existem alguns que podem ser muito perigosos, como vamos ver a seguir. O casal de pitbulls Harry e Sally estavam com fome e, para não morrerem, eles decidiram comer o rosto de seu dono, um senhor de 51 anos. O homem ficou desfigurado. O que aconteceu foi que o tutor tirou a própria vida e os cachorros ficaram alguns dias sem ter acesso à comida, o que fez com que eles agissem da forma que agiram. Essa é uma história muito triste que poderia ter tido outro final, mas nesse caso foi uma reação de sobrevivência que fez os animais fazerem o que fizeram. Um fato curioso é que, apesar desses animais terem comido grande parte do corpo dos seus donos, nenhuma evidência de sangue ou tecido humano foi encontrado em seu sistema digestivo. Os animais foram levados a um abrigo e ressocializados para ficarem prontos para serem adotados por outras pessoas. Número 4. Ataque dos porcos. Se você pensar em porcos que moram em fazendas, não é difícil acreditar que eles possam ter atitudes agressivas, que são animais que vivem soltos. No entanto, os porcos domésticos não apresentam comportamentos agressivos, especialmente por não serem tão estressados pelo local onde vivem quanto outros animais. Um fazendeiro do Oregon, nos Estados Unidos, descobriu a fúria dos animais que vivem em fazendas no dia em que um bando deles decidiu atacá-lo. O homem estava levando comida para os porcos no período da noite. Ele demorou a voltar, e alguns familiares foram procurá-lo e acabaram encontrando uma cena de horror. O homem havia sido devorado por 5 porcos que ele mantinha na fazenda. Até hoje não se sabe por que os animais tiveram essa atitude tão repentina. Algumas pessoas acham que o fazendeiro teve um ataque cardíaco enquanto alimentava os animais, que acabaram confundindo os alimentos. Uma outra ideia é que um dos porcos teria influenciado de alguma forma o ataque violento dos outros animais. Número 5. Betina, a viúva negra. Se você quer ter um animal de estimação, talvez uma aranha da espécie viúva negra não seja a melhor opção. Este é um animal muito pequeno, mas altamente venenoso e que pode matar humanos de tamanho grande em poucos segundos. Mark Vogel queria muito uma aranha que fosse pequena e que ele conseguisse ter em casa sem muitos problemas, por isso optou pela espécie. Em 2004, o homem foi encontrado morto em seu apartamento. A polícia acredita que ele foi mordido pela aranha venenosa depois do tanque em que ele mantinha ela e outros animais explodir.
Assim, todos os bichos ficaram livres e a aranha acabou atacando Mark. A cena que os policiais encontraram ao entrar na casa era assustadora. Acredita-se que ele já havia morrido há cerca de 2 semanas e diversas aranhas estavam comendo o resto de carne que havia sobrado do seu cadáver. Você tem um animal venenoso desse tipo em casa? Número 6. Os gatos da Senhora Jane. Essa é uma história que começa parecendo muito comum, mas no final tem um fim trágico. Muitas pessoas têm gatos, mas esquecem que esses animais são nada mais do que felinos, assim como os leões. É claro que existe uma diferença entre os gatos domésticos e os gatos selvagens, nos quais se enquadram os grandes felinos. Porém, ainda existem alguns traços de predadores muito vorazes nos gatos domésticos, aqueles que várias pessoas têm em casa. A história dos gatos da senhora aconteceu em 2010. A senhora de 94 anos morava com um filho de 74. Ele morreu pouco tempo antes dela falecer de ataque cardíaco. Acontece que após alguns dias sem ver onde os moradores da casa estavam, os vizinhos começaram a ficar preocupados e decidiram ligar para a polícia para entender o que estava acontecendo dentro da casa. Quando os oficiais entraram na residência, eles encontraram pilhas de sujeira e de comidas estragadas. Como os gatos não tinham ninguém para fornecer o alimento, já que ambos haviam morrido, decidiram se alimentar do resto mortal dos seus donos. Existiam dezenas de gatos na casa, e até hoje não consegue se comprovar se todos eram dos moradores da residência ou se eles foram atraídos devido ao cheiro de carne. Número 7. Os lagartos de Ronald. Ronald era um norte-americano que fazia parte de um grupo de pessoas que adoravam lagartos. A paixão do homem era tão grande que ele possuía 7 animais da espécie em sua propriedade. Os lagartos do Nilo, que eram os que Ronald tinha, são muito grandes, se não um dos maiores do mundo. Eles podem chegar a 2 metros de comprimento. Infelizmente, o relacionamento de Donald com os animais não foi duradouro. Em 2002, quando o homem não apareceu para trabalhar, os colegas ficaram preocupados e mandaram uma equipe da polícia à casa dele para entender o que poderia estar acontecendo. Quando os oficiais entraram na casa, eles encontraram os 7 lagartos comendo o cadáver do seu dono. A causa da morte do homem nunca foi definida, então não é possível confirmar de que eles mataram Ronald, mas é fato que eles devoraram cada pedacinho do corpo depois. Depois desse episódio, as autoridades norte-americanas estabeleceram regras mais rígidas no que se tratava do comércio de animais exóticos. E aí, gostou do vídeo? Qual foi a história que mais te deu medo? Nos conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Clube dos Animais. Até o próximo vídeo.